Fala, gurizada, como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Eu vou fazer hoje a divulgação dos resultados do mês de novembro, dentro da mentoria, tá? Eu vou separar isso aqui tudo em dois vídeos, tá? Um vídeo eu vou fazer a mentoria como um todo, todas as estratégias da mentoria, e um outro vídeo eu vou fazer exclusivo para OnTick, tá? Para as estratégias da OnTick, tá? Então eu vou separar, porque já que são dois produtos diferentes, eu quero fazer dois vídeos diferentes, tá? Também são dois propósitos diferentes, dois perfis de pessoas diferentes. Francesco, não sei qual é a diferença de mentoria e qual é a diferença de OnTick. Fica aqui no vídeo que eu vou te explicar. Como eu falei, hoje aqui é voltado para a mentoria. Na mentoria a gente usa o Profit Chart, a gente opera, né, diariamente usando o Profit Chart com a ferramenta de automação, automatizando todas as nossas operações se tornando robôs, né? Um robô não é nada mais, nada menos que uma automação. Eu vou mostrar aqui para vocês os resultados portfólio por portfólio, tá? Explicando qual é a ideia e a intenção por trás de cada portfólio. Vou mostrar também as estratégias, os resultados delas, para que vocês tenham uma noção de como elas se performaram. O propósito é sempre operar usando portfólios. Bom, a gente tem o fechamento aqui do mês de novembro, né? Novembro de 2023. E a gente tem aqui 5 portfólios hoje, tá? Basic One, Top 10, Scalper, OnTick e All-In. Cada um com um objetivo diferente. O Basic One é um portfólio voltado para aquele trader que está iniciando na automação, tá? Tem pouco capital ou quer arriscar pouco capital, tá? Ou é iniciante no mercado, não está acostumado com ganha e perde do mercado. Então o Basic One é voltado para isso. Ele tem um drawdown muito pequeno, faz um baixo volume de operações e normalmente são operações com stops mais curtos, beleza? Aqui a gente usa 4 automações, 4 robôs: Ragnar, Ubi, Scalper 03 e Dave Landry, tá? São estes 4 robôs. A gente teve um fechamento no mês de novembro negativo, fechamos com 735 pontos negativos. Francesco, quanto dá isso em reais? 735 divididos por 5, R$ 147 por contrato. Então, se eu estou operando com um contrato, eu tive um loss no mês de R$ 147. Se eu estou operando com 5 contratos, eu multiplico isso por 5. R$ 735, tá? Este foi o resultado do Basic One, tá? Depois a gente tem um segundo portfólio, que é o Top 10, que conta, obviamente, com 10 estratégias, né? Um portfólio mais acelerado. Este é o meu portfólio favorito, é o que eu mais gosto, tá? E ele é voltado para aquele trader que quer buscar uma renda mensal com trade. Francesco, então ele fecha todos os meses positivos? Eu posso contar com uma renda mensal? Óbvio que não, tá? Se tu já me segue um pouquinho, se tu já me acompanha um pouquinho, tu já sabe que eu não garanto nada, não faço nenhuma promessa, porque é impossível a gente saber os resultados de amanhã das nossas operações, tá? Mas ele é um portfólio que tem, num histórico, um volume de meses fechando positivo maior, tá? E são estratégias selecionadas a dedo. É um portfólio que sofre mais alterações do que os outros, tá? O Basic One é o mesmo desde que começou, tá? O Top 10 já tá mudando todo mês, ele muda, tá? Então ele é um portfólio com o que eu considero ser as minhas 10 melhores estratégias. Para quem não sabe, eu tenho um pouco mais de 20 estratégias hoje rodando, tá? Então, este é o Top 10. Fechou positivo, 350 pontos. Isso dá aí R$ 70. 350 divididos por 5. Opa! 350 divididos por 5. Por que, frente, a gente divide por 5? Porque cada ponto do índice corresponde a 20 centavos, ou seja, 1/5. Por isso que eu divido por 5. Tá? Então, deu R$ 70 por contrato. Realmente foi um mês bem fraco, tá? Praticamente 0 a 0. Eu considero aí o resultado de 0 a 0, praticamente. R$ 70 por contrato. Se a gente está com 10 contratos, teria dado R$ 700, ok? Então, foi um resultado de mês bem ruim para nós, tá? E o Top 10 conseguiu se proteger, fechando ali muito próximo do 0 a 0, o que é muito bom, tá? O Top 10 tem uma média bem superior a isso de fechamento mensal. Depois a gente tem um portfólio novo, que foi o primeiro mês dele. Claro que não foi o meu primeiro mês operando nessas estratégias, mas eu resolvi
criar um portfólio separado para ela, já que muitas pessoas gostam deste tipo de estratégia, que é scalper, tá? Então esse aqui é um portfólio desenhado para quem gosta desse modelo de estratégia. Aqui é um portfólio com taxa de acerto alta e risco-retorno baixo. O que isso quer dizer? São estratégias que acertam muitas operações, taxa de acerto 70% a 80%, porém, quando perdem mais do que ganham normalmente, tá? E foi o que aconteceu no mês de novembro, tá? A gente teve aí um resultado muito negativo por decorrência desse modelo de estratégia. Ainda assim, teve uma taxa de acerto mais 70%, mas fechou o mês negativo com 2.095 pontos. Deixa eu passar isso aqui para reais, 2.095 divididos por 5, R$419 de loss no mês, tá? Francesco, qual é o maior drawdown aqui do scalper? O maior drawdown que a gente tem tá aqui, deixa eu ver aqui, deu 2.725 divididos por 5, R$545, ou seja, a gente está muito próximo, né? Chegou com esse resultado aí muito próximo de obter o maior drawdown histórico dessa estratégia. Lembrando que esse drawdown é referente desde 2019. E o mês foi tão ruim que chegou muito próximo deste maior drawdown, tá? Margens, tá? Basic One, R$1.200. Deixa eu pegar aqui certinho as margens para mim passar para vocês, para mim não passar errado. Basic One, margem inicial, R$1.200, tá? Top 10, margem inicial, 3.500. Scalpers, margem inicial, R$1.200 também pro Scalper, ok? Vamos lá. Depois a gente tem o portfólio da OnTick. E aqui tem dois valores diferentes, por quê? A gente fechou com 200 pontos dentro da mentoria, mas lá na plataforma, para quem é assinante, né, eu tenho mentorados e eu tenho assinantes. Mentorados fazem a mentoria comigo, tem o treinamento, tem acesso a todas as minhas estratégias, operam pelo Profit. E tem os assinantes. Assinantes assinam a plataforma da OnTick e não precisam fazer mais nada. Lá eles têm acesso a 4 estratégias, podem operar com até 5 contratos no plano Starter, tem direito a 30 dias grátis quem for cliente Nomos. Então, é outra coisa, tá? Embora sejam as mesmas estratégias, ali é um pouco diferente e é muito mais fácil, né? Muito mais cômodo, porque não precisa ficar com o computador conectado, com a plataforma conectada, tá? Olhando para a mentoria, os mentorados que seguiram a carteira da OnTick. Qual é o objetivo da carteira da OnTick? O objetivo da carteira da OnTick é rentabilidade de investimento, é aumento de patrimônio. A OnTick, a carteira da OnTick tem como objetivo obter mais de 100% de rentabilidade anual. Então, esse é o objetivo da carteira, tá? Eu tenho aqui essa conta pública, eu tenho essa carteira pública, de maneira pública, desde 2021, demonstrando os resultados em uma conta, tá? E eu já 2021 a 2022 eu fiz 100%, 2022 a 2023 eu fiz mais de 100% também, e agora 2023 para 2024 tá difícil, mas eu acredito que vamos passar, a gente já tá com mais de 50%, eu tenho até junho de 2024, eu acredito que vai dar tudo certo sim. Então essa carteira ela tem 4 estratégias. A carteira OnTick tem o Ragnar, o UB, tá? Que operam juntos, que aí formam uma estratégia, mas são duas. Ragnar, UB, só que para os assinantes lá é uma só, é só o Ragnar. Só que tá as duas juntas. Depois eu tenho o Odger, eu tenho o Odin, e agora no final do mês entrou o Keltner, que é o capitão. Então entrou uma 4ª estratégia lá para os assinantes da OnTick e na carteira OnTick, tá? Então agora são 4 estratégias dentro da carteira OnTick. Fechou com 200 pontos positivos aqui na mentoria e lá na plataforma fechou com 580, porque houve uma discrepância. Os dados que eu considero da mentoria são os dados que eu e meus alunos conseguem obter juntos. A ideia é que eu e meus mentorados tenham exatamente os mesmos resultados. Porém, eu tive um problema de conexão, alguma coisa aqui junto com a Nelógica, num determinado dia, e eu não fiz uma operação que deu stop. E aí deu essa diferença de 380 pontos, tá? Mas essa operação que deu stop, ela está lançada na mentoria, por isso que dentro dos dados da mentoria está contando só 200 pontos na OnTick, beleza? E depois eu tenho o All-In, que é todas as estratégias, né? Aqui são mais de 20 estratégias, são todas juntos, tem todas que estão no Basic One, tem todas que estão no Top 10, tem todas dos Scalper, tem todas da OnTick e ainda tem outras estratégias, tá? Que não estão em nenhuma carteira, apenas no All-In, tá? Essa carteira, esse portfólio, é um portfólio também voltado para quem quer viver de trade, quem quer ter uma renda todo mês com trade.
muito dificilmente ela fecha meses negativo. Porém, este mês fechou 2.330 pontos negativos, o que, gente, é quase nada, tá? Para este portfólio, 2.330 pontos é praticamente nada, porque isso ele faz às vezes num dia ou em 2 dias, tá? Alguns alunos entraram recentemente e se espantaram com um gain que a gente obteve com o Odger, que foi um gain pequeno, no dia 1º agora já de dezembro. Foi um gain de 860 pontos. Eles, nossa, 860 pontos, caraca, que monte! Cara, o Odger ele faz as operações de 1.200, 1.400, 1.100 pontos. É o normal do Odger, tá? O Odin, para vocês terem ideia, o gain dele é 780. Então, assim, ó, 2.330 pontos parece muita coisa, mas dentro do portfólio all-in é nada, tá? Para ele recuperar isso aí um dia, 2 dias, às vezes, uma semana, que seja. Isso é uma garantia de que vai recuperar? Não, a gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca garanto nada, né? Mas não me preocupo justamente por isso, tá? Porque eu sei do histórico do portfólio. Então, all-in 2.330 divididos por 5 teria dado um loss de R$ 466 no mês, tá? Uma coisa importante aqui, tá? Para vocês terem ideia, a margem pro all-in é de R$5.000. O nosso stop médio é de 1,3% desse valor. Então a gente arrisca por operação 1,3% do nosso capital, 1,3% do nosso capital. É muito seguro, tá? É muito seguro. A gente opera pouco alavancado. Estes são os resultados dos fechamentos mensais. Vamos ver um pouquinho mais de informações agora sobre o mês, para a gente entender os motivos que levaram esse mês ser da maneira que foi. A gente tem aqui no gráfico diário, né, e os resultados, e a gente pode observar que nos dias mais direcionais, normalmente deram gain, tá? E dias mais voláteis, né, que ele sobe, cai, volta, normalmente foram stop aqui. Claro que tem exceções, né, mas não é uma regra 100%, mas a gente pode observar isso no nosso, olhando para o gráfico diário com os resultados. Depois a gente tem aqui, né, as estratégias que foram utilizadas, que eu já passei para vocês, as margens recomendadas. Eu passei o Basic One como 1.200, mas aqui está 1.300. Mais 1.200, 1.300, qualquer um dos dois valores podem ser usados, tá? Que foi o que foi utilizado. E aqui estão os resultados mês a mês de cada portfólio. Lembrando, eu comecei a usar estes portfólios a partir de agosto, tá? Então, antes tem os resultados porque tem algumas estratégias de cada portfólio que eu já operava. Mas o portfólio, da maneira que ele está sendo usado agora, foi começado a ser usado em agosto. Você pode observar aqui, ó, por exemplo, o top 10 fechou todos os meses positivo, né? O all-in teve um fechamento negativo, que foi o mês de novembro. O Scalper começou aqui. O Scalper não começa em agosto tem apenas uma estratégia. Ele começa em outubro aqui com este formato que está hoje. E o primeiro mês que a gente contou mesmo foi novembro, que foi o pior mês aí do histórico, tá? E o Downtick a gente pode observar que tem apenas... Opa, tô acostumado a clicar aqui. A gente pode observar que tem apenas um mês que foi muito ruim, que foi o mês de maio, que está atrapalhando todo o ano, porque foi um mês bastante ruim, bastante difícil. O restante ele teve, fora o mês de maio, somente mais 2 fechamentos negativos. O resto, todos os meses com fechamentos positivos, tá? Aqui a gente tem o acompanhamento do nosso mês, dia a dia, do nosso saldo acumulado. A gente pode observar aqui no final, né, ele deu uma pancada para baixo aqui. Na verdade, que essa pancada para cima aqui é dia 1º de dezembro, tá? Ele fecha aqui, ó. Tá? O pior dia foi o último dia do mês. Foi dia 30 de novembro, foi bem ruim. Essa subidinha aqui é do dia 1º de dezembro já. Que eu acabei colocando na conta aqui de maneira errada, tá? Então ele chega a ficar positivo alguma parte do mês, fica lutando aqui, né? Um mês bem ruim, foi bem difícil esse mês. E aí acaba cedendo, tenta recuperar e nos 2 últimos dias acaba entregando a paçoca, né? O último dia foi muito ruim. Aqui todas as estratégias que foram utilizadas no mês de novembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 estratégias, tá? Nem todas fizeram operações, mas foram usadas 20 estratégias. E aqui tá uma mudança que vai acontecer no mês de novembro, tá? O dólar Keltner vai sair do top 10. Eu decidi isso, pois apesar do seu excelente resultado, é uma das estratégias que tem o melhor fator de lucro do histórico, eu ainda tenho poucas provas que em conta real ela consegue reproduzir os dados do backtest, tá? Então, por isso que ela vai sair do top 10. O que acontece? O Keltner dólar é uma estratégia que funciona com ordem
do tipo limite. E aí tem um problema de execução nesse tipo de ordem por causa da fila do book. Tá? Então pode acontecer dele bater, não executar e o preço ir no nosso alvo. Isso já aconteceu uma vez e como é uma estratégia que teve poucas operações em conta real, eu resolvi tirar ela do top 10. Tá? Justamente porque ela pode trazer um risco aí para a carteira desnecessário no meu entendimento, já que existem poucas provas de que o resultado de conta real vai ser exatamente ou muito próximo do resultado de backtest. Isso é o mais importante para mim. Eu estou sempre comparando os dois, tá? Todo mês eu faço esse comparativo, vocês vão ver mais aqui para frente, que eu sempre faço esse comparativo. Aqui está o resultado operacional, estratégia por estratégia, tá? O Home Nice, que é o 01, tá fora, foi excluído, justamente por má performance, se comportou muito mal, péssimo aluno. Ragnar fechou positivo, Scalper, como todos os outros, fecharam negativo, Ubi fechou levemente negativo, Odger fechou positivo, Odin negativo, aí temos ali de estratégia de contra-tendência, Trap positivo e Ivar negativo, estratégias de volatilidade como Devilandre positivo, Envelope positivo, Keltner positivo. Então a gente observa que para estratégias de volatilidade o mês foi bom, para estratégia de tendência o mês já não foi tão bom, né? A gente tem aí estratégia de tendência como UBI, né, que é uma estratégia que opera a exaustão de movimento, fechou negativo. A gente tem o Lagertha, que fechou negativo também, que é a estratégia de tendência. O High-Low, que é de tendência, assim como o Odger, fecharam positivo. Os Soldados, estratégia de tendência, fechou negativo. Da NASA, tendência, negativo. Então, foi um mês aí ruim para estratégias de tendência. Aqui, meu top 3 mensal e meu top 3 da mentoria. No top 3 mensal do mês passado, eu tinha Keltner, Ragnar e Dave Landry. E esse mês ficamos em primeiro lugar Odger, segundo lugar Keltner, terceiro lugar High-Low. High-Low, para quem não sabe, é uma estratégia que está de graça lá na loja da Neológica. Tá? E o top 3 da mentoria teve uma troca de colocação, né? Mês passado o Bjorn era o segundo colocado, esse mês ele passou para terceiro. Tá? O Keltner é o primeiro, e aqui eu olho para a média mensal. O robô, né, tem a melhor média mensal no histórico. Aqui está o comparativo, tá? Para quem quiser olhar, comparativo. Mês passado, no nosso relatório, eu botei um print do backtest e um print da conta real, tá? Do relatório de performance. Só que, cara, isso dá muito trabalho, eu perdi horas fazendo isso. Tem que fazer um por um, imagina, já são 20 estratégias, né? Daqui a pouco tem mais 5, 6 em teste. Daqui a pouco isso vai ser 25, 26. Todas elas eu tenho que rodar um teste do mês, tirar o print, tem que ir lá tirar o print do mês também rodando para mostrar. Cara, eu acho que eu já passei da fase de provar para vocês que a minha transparência, né? Então não vejo mais necessidade de fazer isso. Até porque quem quer duvidar é um print, vai achar que eu alterei o print. Então não adianta, porque quem quer duvidar vai duvidar mesmo com o print. E ok, tudo certo, é direito e deve duvidar. Tá? Então se duvida, me conheça melhor, tá? Me acompanha e tu vai ver que o meu foco é ser transparente. Mas quem vai duvidar, vai duvidar. Quem vai acreditar, vai acreditar. Então, eu prefiro já usar aqui. Aqui é um comparativo de dados de conta real com dados de backtest. Tem quantos trades eu fiz e o resultado que obteve. E algumas estratégias a gente observa que teve um resultado melhor do que no backtest, outras pior. E aí lá no nosso... Deixa eu até mostrar para vocês. Aqui na nossa planilha de operações, aqui na nossa planilha eu tenho um motivo do porquê houve uma diferença no backtest em relação à conta real. Aqui, ó, por exemplo, é uma estratégia que é em renko. Então, gráficos em renko são gráficos atemporais que o Profit lá no editor não consegue determinar um horário de saída. Por exemplo, se eu configuro no código para que ele saia às 5h30, se não houver um candle fechando após as 5h30, o Profit não reconhece esse horário, não reconhece que bateu esse horário para encerrar a operação. Então ele passa essa operação para o dia seguinte. Foi o que aconteceu aqui. Então no backtest ele está dizendo que eu tomei um stop de 300 pontos. Mas na conta real eu tomei um stop de 105 pontos. Aqui a gente ganhou 200 pontos em relação ao backtest, né? 195. E aí tá aqui, ó.
o editor deu que saiu no dia seguinte. Tem aqui a explicação. Aí vamos dar uma olhada em outro aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Dia 24 de novembro, no índice 37, meu resultado foi 0, o resultado do backtest foi menos 490. O Profit posicionou a ordem 10 pontos abaixo do correto, ou seja, não entrei na operação porque entrou um posicionamento errado, isso já tem um chamado aberto junto com a Nelogica para entender por que houve esse comportamento errado. Aí eu comparei, olhei operação por operação, todas as operações ele posicionou certo, inclusive no dia foram feitas 2 operações, né? A outra operação deu certinho, só que essa operação ele posicionou 10 pontos fora e aí eu abri um chamado lá com a Nelogica para entender. Então é isso aqui que a gente faz, né? E aí a gente tem o resultado aqui todo dia e o resultado no backtest. Obviamente, por exemplo, aqui ó, as operações do dia 1º de dezembro eu ainda não lancei. Eu faço isso normalmente uma vez por semana ou uma vez por mês. Tudo depende aí do meu volume de coisas a fazer. Continuando então. Aí aqui eu tenho os portfólios recomendados, tudo segue igual, só o top 10 que sai o estratégia do Keltner. E é isso. Gente, nossa, fechou um mês negativo. Meu Deus do céu, que horror. Parece que é proibido fechar no mês negativo. Não é, cara. Qualquer trader aí fecha mês negativo. Se tu tá na ilusão de fechar todo mês positivo, cara, dificilmente vai dar certo. Porque tudo que não atender essa tua expectativa, tu vai achar que é ruim, que não presta, tu vai trocar e tu vai ficar pulando de galho em galho, se decepcionando toda vez, todo instante, tá? Eu tô demonstrando os meus resultados nessa conta pública lá há 30 meses. Eu comecei com R$2.000, essa conta nunca quebrou. Na verdade, ela baixou acho que um dia ali, abaixo dos 2.000, depois ela ficou acima e nunca baixou, tá? Então a gente tá com super lucro lá. O trader, ele comete o erro de olhar muito pro financeiro e não olhar pro nominal. Cara, 100% ao ano de rentabilidade é absurdo, velho. É muita coisa. Não queira ficar rico, ganhar R$10.000 por mês com R$1.000 na conta. Isso não vai acontecer. Então assim, ó, Francesco, eu quero ser mentorado. Eu já opero, eu uso o Profit, ou eu quero ter muitos robôs, eu quero top 10, eu quero o all-in, eu quero os scalpers. Como é que eu faço? Eu quero o Basic One. Cara, link aqui na descrição. Francesco, eu não tenho tempo, eu não sei mexer no Profit, eu não quero ter que estar com o computador conectado. Eu só quero pegar uma parte do meu patrimônio, botar lá e buscar alta rentabilidade com esse valor. Beleza, aí é assinar um tique, tá? Aí também linkzinho aqui embaixo, tá? Para vocês, quiser falar comigo, também link aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar teu comentário aqui embaixo, beleza? Valeu, gurizada, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!